Hoje a gente vai falar de craques que não foram para a Copa do Mundo de 26, seja por lesão, escolha do treinador ou porque a sua seleção não classificou. Então fica de boa aí e vamos lá. Vamos começar pela nossa seleção, começando por Rodrigo, jogador do Real Madrid que rompeu o ligamento cruzado anterior, o LCA, e o menisco do joelho, perdendo toda a Copa em uma temporada e bom, ele foi a primeira pessoa dessa lista que ficou fora da seleção. Segundo lugar, Estevão, jogador do Chelsea, que teve uma lesão muscular grave na reta final da temporada e, bom, não deu tempo de se recuperar para a Copa do Mundo. Bom, a gente viu que faltou alguém para a ponta direita da seleção. Podia ter sido Estevão, podia ter sido Rodrigo. No caso, não foi, ficamos sem. E ele provavelmente deve ter sentido bastante também não poder participar dessa Copa do Mundo. Então, o segundo nome foi Estevão. Já pela seleção alemã tivemos Serge Gnabry, que, bom, jogador do Bayern de Munique, também teve uma ruptura no músculo adutor da coxa direita. E, bom, a gente sabe que não é de uma hora para outra para recuperar uma lesão muscular e também ficou de fora da Copa por isso. Também pela Alemanha, agora no gol, tivemos Ter Stegen fora da Copa. Pois é, na verdade ele teve uma lesão bem séria que, bom, impediu ele de jogar o Mundial. E ele, na verdade, é um goleiro muito azarado, porque o tempo todo que ele estava apto a disputar mundiais, ele ficou no banco do Neuer, como a gente já sabe. E agora que era para ele colocar o Neuer no banco, bom, estava machucado. Então, bom, dá para dizer que esse goleiro tem um azar que meu chapéuzinho. Mas, paciência, não jogou, não jogou. Agora, pela Espanha, tivemos Fermín López, do Barcelona, que fraturou o pé e precisou passar também por uma cirurgia. Cirurgia, bom, que a gente sabe que não é rápido, ainda às vezes mais demorado que lesão muscular para ser tratado. E, bom, o jogador voltar a jogar em alto nível, e então ele ficou de fora da Copa e não tinha muito o que fazer. E ainda um fato curioso é que ele teve que ver todos os seus colegas de seleção com as suas fotinhas com a taça. E bom, ele não, né? Daí tu me diz como é que ele deve ter se sentido, cara. Todo mundo da Espanha ali com a sua fotinha com a taça da Copa do Mundo. E ele chupando bala ali sem ter o que fazer, porque não pôde ir para a Copa do Mundo por causa de uma lesão. O jogador Mitoma do Brighton e também da seleção japonesa teve uma lesão na coxa durante a temporada e também não conseguiu voltar. E a gente viu que o Japão sim jogava muita bola sem ele. Imagina com ele ali, talvez o Brasil não tivesse nem passado pelo Japão. E, bom, se com um jogador a menos já foi difícil, com dois piorou. Porque Minamino, jogador da seleção japonesa também e do Mônaco, rompeu o ligamento cruzado anterior de novo, o maldito do LCA, deixando ele fora da Copa pela seleção japonesa e tendo que assistir o Brasil tirar eles de casa. Tá, mas se um jogador já era ruim, dois era pior, o Japão teve sim 3 jogadores cortados por lesão. E dessa vez foi Endo, o melhor, talvez o melhor jogador deles. Jogador do Liverpool e também era da seleção, mas não pôde ir para a Copa. Com uma lesão no pé, às vésperas da Copa do Mundo. Então, se os outros ainda tinham uma chance de voltar, ele não. Porque foi muito perto da Copa a lesão dele e não tinha nenhum tempo para tratar isso. E agora vamos ver os craques que ficaram de fora da Copa por opção do treinador, que não quis levar eles. E sim, teve craque aqui que, bom, na verdade estava tudo certo para ir para a Copa e o treinador só resolveu, não vou levar esse aqui porque talvez seja melhor para o meu time. Deu para ver que não foi, porque esse time não foi o campeão, fez uma boa campanha sim, mas acabou não ganhando a Copa do Mundo. E daí fica aquela pergunta, tá, e se tivesse levado ele, resolveria? A gente teria ganho? Pois é, na verdade a gente não tem como saber isso, mas agora eu vou te dizer, de um em um, os jogadores que não foram por opção do treinador. Começando com o Phil Foden, uma das surpresas para a seleção da Inglaterra. Pois é, o Thomas Tuchel na verdade disse que a temporada do Phil Foden não foi a nível de Copa do Mundo. Pois é, foi uma temporada meio abaixo e daí ele decidiu que seria melhor não levar o craque inglês. E se uma ausência desse nível na Inglaterra já fosse surpresa, a segunda também e talvez um pouco mais. Cole Palmer, pois é, o cara decisivo do Chelsea que decidiu a Copa do Mundo de clubes para o Chelsea contra o PSG, ficou de fora e talvez essa ausência viesse a comprometer a seleção da Inglaterra. Bom,
Isso que eu falei, a gente não tem como saber, mas fato é que um craque desse, tu tem que levar pelo menos para deixar no banco. Ah, não vai levar para ser titular? Tá, tudo bem. Deixa ele no banco, então. Pelo menos para entrar em jogos mais decisivos, em jogos que precise de um cara de qualidade. Porque, bom, tu deixar ele fora da lista é meio sacanagem. Ou pelo menos uma decisão bem duvidosa por parte do treinador. Já pela seleção da França temos Eduardo Camavinga, que, bom, na verdade a gente viu no Real Madrid que ele já não estava jogando tudo isso. Às vezes não era nem titular, às vezes, bom, mal entrava nos jogos. E a gente viu que, bom, na França tem meias tão bom ou até melhores que ele. Então, por opção do treinador, ele ficou de fora dessa lista. E eu não julgo também, porque ali na seleção da França tem muitos meias bons, de muita qualidade, e ele talvez acho que não faria diferença na seleção da França. Porque, bom, o retrospecto da França foi até bom, um quarto lugar, e colocando ele ali também não mudaria nada. E é isso que eu estou considerando na hora de passar para vocês essa informação. Então, tipo, ao contrário de outros jogadores que talvez agregassem, esse não viria a agregar nada na seleção da França, se levasse ele em vez de algum outro. E na nossa seleção tivemos um, bom, até bem polêmico que foi o João Pedro, jogador que estava jogando muita bola no Chelsea. E, bom, com certeza ele estava numa expectativa muito grande para ir para essa Copa, que não aconteceu. Claro, por decisão do treinador, ele ficou em casa e a gente viu que talvez tenha faltado, porque faltou sim um ponta-direita naquela seleção. Porque o Raia, por mais que jogasse bola, não era suficiente. Mais um para nossa seleção, na verdade o Richarlison talvez não fosse tão considerado para a seleção, mas que também pode-se dizer que foi uma falta ali. Ia mudar alguma coisa? Provavelmente não. Mas é o cara que já tinha experiências de outra Copa. Mas só tinha e não teve agora porque o treinador decidiu por não convocar ele e deixou ele de fora da lista. Já Éder Militão foi um caso diferente. O zagueiro do Real Madrid, ele vinha de uma lesão muito grave, sim, estava em fase de recuperação. E o Carlo Ancelotti decidiu que talvez não tivesse recuperado ainda e no nível que esperasse de uma seleção. Então decidiu deixar ele de fora dessa vez. E bom, essa foi a lista de jogadores que foram cortados porque o treinador não quis levar eles. Agora a gente vai para uma lista de craques que não foram para a Copa, mas porque a sua seleção não conseguiu classificar. Começando por Robert Lewandowski, jogador que antes era do Barcelona e da seleção da Polônia. E bom, a gente viu que a Polônia, na verdade, caiu nas eliminatórias europeias e não conseguiu a sua vaguinha na Copa do Mundo. Não que fosse fazer muita coisa a Polônia na Copa do Mundo, mas que a ausência do Lewandowski é grande e não tem como negar. Segunda ausência aqui, talvez a maior, que não foi para a Copa, e a da maior seleção que também não foi, é o Donnarumma, goleiro do Manchester City e também da seleção da Itália, que viu seu sonho de voltar para uma Copa do Mundo ir por água abaixo quando perdeu para a Bósnia e Herzegovina nas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. E eu falei em voltar para a Copa porque sim, agora Itália ficou a sua terceira Copa fora da lista. Agora também da Itália, do jogador do Newcastle, é o Tonali, que não foi porque a Itália não foi classificada para a Copa de 26. Pois é, mais uma ausência, são duas de craques, no caso, seleção da Itália. Agora o Galatasaray da Nigéria, Osimhen. A Nigéria, bom, foi eliminada nas eliminatórias africanas e não teve seu passaporte carimbado para a Copa de 26. Então o Osimhen deu tchau para essa chance e não participou. Agora na verdade era esperado que a Geórgia não fosse passar. O jogador do Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, bom, até tentou, mas não tinha muito o que fazer. A seleção da Geórgia não é tão boa assim e ficaram de fora da Copa. O Black agora, jogador da Eslovênia e do Atlético de Madrid, bom, também teve o mesmo caminho. Não tem muito o que fazer se tua seleção não ajuda. Então tu ser o craque no meio de jogadores comuns não dá em nada. Szoboszlai, jogador da Hungria e do Liverpool. A Hungria também caiu fora nas eliminatórias europeias e ficou fora da Copa. Mas na verdade, a Hungria, a gente também não podia esperar tanta coisa. Por mais que ele jogue muita bola, é difícil carregar uma seleção inteira. E bom, esses foram os nomes dos craques que ficaram de fora da Copa. Tanto por opção técnica, lesão ou porque a sua seleção não foi. Comenta aqui se eu esqueci de alguém. Se faltou alguém dessa lista, eu quero saber. Dá o like e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui. Nós.